Salve, turma boa! Feliz 2025, primeira aula do ano, 2 de janeiro de 2025. Uma coisa que eu esqueci de falar na última aula, mas que você encontra facilmente no YouTube e que pode ser um material bem legal e bem didático também para se preparar em atualidades. Obviamente que eu acho que as aulas são mais voltadas, são mais destinadas aos concursos, mas eu nunca descarto todas as possibilidades que você deve ter em mãos para enfrentar essa disciplina que parece um bicho-papão para muita gente, né? Por conta do tempo de trabalho, da diferença que há entre o rol de notícias da televisão, do rádio e daquilo que as provas pedem. É você acessar as retrospectivas 2024. Tem várias retrospectivas que já estão aí no Globoplay, da Band, da TV Cultura, e acho um caminho legal. E qualquer outra retrospectiva que você olhar via televisiva pode te ajudar muito também nessa preparação, se você está querendo uma coisa mais rápida, mais imediata e está sem tempo, né? É óbvio que eu vou privilegiar as aulas, os PDFs, os livros, porque eu entendo que tem dado certo ao longo desses 15 anos, senão a gente não emplacaria aqui já 2 de janeiro gravando novamente mais um ano junto com o Vencendo o Concurso, nessa parceria que eu agradeço tanto, né? E reverencio por ser um dos cursos que mais cresce no Brasil. Pode ver que já teve aí, já tem acho que aula pronta para esse início de 2025 aí, tá? Então essa semana ela é atípica, porque como as quartas-feiras caíram no dia 25 e no dia 1º, eu gravei sempre nas quintas-feiras, dia 26 a dia 2. E depois, aí a próxima aula é do dia 2 ao dia 8, vai ficar uma aula mais curta, mais curta não sei, porque está tendo tanta coisa já no começo do ano, né? O tempo é mais curto, mas a gente regra sempre na quarta-feira, eu gravando, como sempre foi nos últimos 3 anos aí, para os concursos, tá? Eu sou Diogo Silva, para quem está iniciando agora 2025, professor de História, Atualidades e outras disciplinas ligadas às ciências humanas, algumas leis que a gente já trabalha em outros cursos também, tá bom? Então é isso, vamos lá? Começar o ano? Então tá lá, joia. Vamos aí para o primeiro slide, onde eu deixo aqui, deixa eu ficar pequenininho, os meus endereços no Instagram. Antes de mais nada, a gente sempre pede para você dar um like, porque isso ajuda muito, uma curtida, um comentário, uma dica, qualquer coisa que ajude a gente a divulgar mais esse trabalho, porque muitas vezes são candidatos que não vão concorrer com você, porque a gente abarca o Brasil inteiro. Os editais de atualidades são semelhantes em municípios, em estados, em governos federais, tal, com muita vaga prometida para esse ano aí, tá? E o WhatsApp é para aqueles que têm interesse em adquirir a coleção de livros, aproveitando a promoção que eu estou fazendo, que agora nós temos 2024 completo, né? Começando a fazer já o livro de 2025, tá? Esse ano eu vou começar em janeiro, para ficar bem separadinho mesmo, tá? Então é só mandar uma mensagem, não é um grupo, não é nada, é porque por ali a gente envia o PDF e faz a transação. É R$ 25 cada exemplar, são 5 exemplares com 100 questões cada um, 50 de Brasil, 50 de mundo. Eu estou fazendo as R$ 70 aí para ajudá-los e vocês me ajudarem também. Manda uma mensagem para a gente aí. Tá aí, ó. Semana de 24 de dezembro, faltou o oi, de 24 de 2024 a 2 de janeiro de 2025. Como eu falei, é sem parar. Muito bem. Semana passada, a última aula, eu falei sobre o corte de gastos do governo, né?
e o Lula sancionou regras mais rígidas para conceder o BPC, o benefício para a pessoa continuada, né? Mais trecho que excluía deficiências leves, ele excluiu isso. O veto já tinha sido anunciado. Então, só um veto houve, né? Porque lá no acordo, excluía conceder o BPC para pessoas com deficiências leves. E o governo acabou incluindo. Não foi o corte que se esperava, e isso gera essa instabilidade no dólar, aí até agora, começamos o ano com essa instabilidade, mas está aí realmente, aí é preciso ver aulas anteriores, porque essa foi uma medida muito importante que o governo tomou no final do ano passado para dar a chamada estabilidade orçamentária, e as provas gostam muito de tudo que é sancionado, de tudo que é lei nova, né? Lei nova, eles querem saber se você está atualizado em como o seu país, como o mundo funciona, certo? Então, recadastro a cada 2 anos, biometria, enfim. Facilmente a gente pode concluir que deveria haver muita fraude nesse tipo de benefício aí, e daí então o porquê de incluir regras mais duras, né, para o BPC. Mas na aula anterior eu não vou repetir, porque a gente tem muita coisa para falar. Você vai ver tudo que eu fiz, até 2 slides mostrando quais eram os cortes previstos e aprovados pelo Congresso e agora sancionado, valendo. Eu sempre gosto de falar, o Congresso aprovou e agora está valendo, porque o governo sancionou. Então é sempre importante ter esses 2 passos em mente quando a gente fala de políticas públicas brasileiras, tá? Próximo. Muito bem, começa agora, pessoal. É muito interessante essas aulas de fim de ano e começo de ano, porque começam a fazer esse balanço e saem as notícias. Olha, quais são os desafios? O que é que eu tenho que olhar? Para quais temas eu vou ter que estar muito atento em 2025? Sem fazer previsões, como eu sempre digo aqui, mas para dizer assim, olha, esses são as pautas fundamentais de 2025. Pautas essas que serão pautas de provas, temas de questões de provas. Então essas aulas de virada de ano, de retrospectiva, elas são muito importantes na sua preparação. Ao contrário do que muita gente imagina, o país parou, está todo mundo com virose no Guarujá, e nas praias impróprias e tal. Nada disso. Onde a gente tem. Por isso que eu não abro mão de gravar nesse final de ano, porque é quando eu tenho um parecer e um olhar sobre exatamente até aquilo que eu vou me planejar e que você deve se planejar para se preparar ao longo da virada de 2024 para 2025, porque até meados de 2025 eles vão perguntar assuntos de 2024. Tá? Então, se você tem algum concurso que cai atualidades, que vai até meados de 2025, você não pode descartar temas de 2024, tá? E olha que legal esse aqui. COP30, BRICS e nova gestão Trump, os desafios e oportunidades da diplomacia brasileira em 2025. Diplomacia. Ano deve demandar forte esforço diplomático, em especial na organização e nas tratativas de 2 cúpulas globais em solo brasileiro. Venezuela, visitas de chefes de Estado, que a gente vai depender, isso também muda muito em cima da hora, também devem ser pontos de atenção do Itamaraty, assim como eleições. Teremos cerca de 30 eleições em 2025. Então, às vezes eleição para presidente, para o legislativo, às vezes é só para o legislativo.
né? Uma já cravamos aí na Alemanha, né? Então, COP30, que vai ser em Belém, o Brasil presidindo os BRICS. Por que que o Brasil vai presidir os BRICS aí o ano passado, 2024. Mas como ele ia presidir o G20, e presidiu o G20, nós já tratamos também em aula aqui, a Rússia acabou presidindo. E agora, a reunião dos BRICS, que é o grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com mais 4 pretendentes, não cuidado para nunca confundir com o Mercosul, olhar, lógico, olhar para as guerras, sim, olhar para as guerras e outros conflitos no mundo. Nós vamos estar sempre atualizando. Mas como vai ser a relação China e Estados Unidos, Estados Unidos e Venezuela, porque Trump vai ser diplomado no dia 6, na segunda-feira, e qual será também o caminho desse acordo? Será que vai realmente ser aprovado pela União Europeia, entre Mercosul e União Europeia? Então, enfim, aqui é um pequeno levantamento de temas que estarão na pauta de 2025 e que você e eu vamos trabalhar juntos. Eu e você vamos trabalhar juntos porque será noticiado amplamente. E aí vira sempre questão de prova, tá? Então, já é um preâmbulo aí do que você deve, isso aqui eu tenho que estar ligadaço, tá? Então, eu sempre digo, eu não gosto dessas previsões, mas são temas que não tem como fugir. Vai ter uma reunião de BRICS no Brasil, o Brasil vai sediar. E a gente vai ver as pautas dessa reunião. Vai ter a COP30 no Brasil, menos que um meteoro caia sobre a Terra. O Trump vai assumir a presidência. O Maduro vai ou não assumir na Venezuela. Como fica? Então, são temas que já vai sabendo, temos que estar atentíssimos. Olha, isso aqui novamente, pelo amor de Deus, decora, não tem outro jeito. Mas não foi uma. Em todo ano, desde que eu dou aula de atualidades, eu já vi uma questão, em diversas provas, perguntar qual é o valor do novo salário mínimo 2025. Caiu, ele reduziu em R$10 naquele corte de gastos que nós já falamos da aula passada. Tem que decorar, não tem outra alternativa. Tá lá. Lula assina reajuste do salário mínimo a partir de 2025, 1.518. Cuidado, eles vão colocar 1.412. Não. Então, foi um acréscimo de 7,5%, então um pouquinho acima da inflação, não como era antes, né? Por conta do novo arcabouço fiscal. Era para ser 1.528, mas como teve o corte de gastos que nós abordamos, ele acabou fixando em 1.518. 1.518. Vou repetir, cuidado, porque esquece o 1.412, guarda 1.518 e não vai cravar o 1.528 porque era para ser, mas com o novo arcabouço fiscal eles acabaram tirando R$10 para economizar. Então, essa é o tipo da informação decoreba pura. Não tem nada que explicar aqui. Esse é o valor, pronto, acabou. E eles perguntam, é impressionante, né? Eu falo, meu Deus, será que as pessoas... porque são poucas pessoas que recebem, quer dizer, não, muita gente recebe salário mínimo, mas quem está na carreira pública ou almejando o concurso público
não tem esse olhar para esse valor, que é olhar o salário do cargo pretendente, não é verdade? Bom, caminhando ainda sobre o Brasil. Aqui, pronto, cheguei onde eu queria. Brasil assume presidência do BRICS com foco em meio ambiente, comércio e inteligência artificial. O grupo reúne países como Rússia, Índia, China e África do Sul e, segundo o Itamaraty, as atividades do bloco serão concentradas no primeiro semestre. Então, a partir de quarta-feira, ontem, o Brasil assumiu a presidência dos BRICS, e aí quem encaminha isso são os vários ministérios, né, com os vários acordos. A presidência é rotativa, dura um ano. Como eu falei, como o Brasil presidiu o G20, agora ele não poderia acumular, e aí o ministro das Relações Exteriores é o que faz, enfim, todas as tratativas, né? Em comunicado divulgado, o Palácio do Planalto informou que o Brasil definiu 5 temas prioritários, talvez casos de decoreba: facilitação de comércio e investimento entre os países do grupo, meios de novos pagamentos, há uma discussão sobre mudança da moeda, né, para não depender tanto do dólar, promoção da governança inclusiva e responsável da inteligência artificial, que não dá para a gente fugir mais dela, aprimoramento das estruturas de financiamento para enfrentar mudanças climáticas, projetos de cooperação entre os países do Sul Global, com foco em saúde pública, que envolve o Brasil, Índia, China e África do Sul, né? Fortalecimento institucional do bloco, ou seja, valorizar o bloco e transformar esse bloco num bloco mais forte, com, inclusive, aí a possível entrada de outros países, né? A Argentina diz que não quer entrar, mas a Etiópia, o Egito, né, também já demonstraram interesse. Falta oficializar e aí oficializar uma ação mais concreta, né? Porque já está aprovado, mas de fato a gente sabe que quem lidera os BRICS, de quem comanda os BRICS é a China. Lembrando que nós temos o novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido Banco dos BRICS, com a ex-presidente Dilma na presidência desse banco, que faz vários aportes e financiamentos aí. Houve até uma reunião do G20, em especial entre a China e o Brasil, assinando vários acordos. Não podemos pensar, isso é muito delicado, porque como é que fica a relação Brasil, China e Estados Unidos com Trump, enfim, vamos aguardar dia 20 de janeiro, quando Trump assumir a presidência da República, o que ele vai anunciar aí. Então, estão aí os 5 tópicos que será a pauta. E eles fazem, como fizeram no G20, várias reuniões paralelas entre os ministros, tal, para quando se reunirem, assinarem acordos aí, definitivos. O Brasil vai focar no primeiro semestre na reunião dos BRICS e no segundo semestre na COP30. É mais ou menos essa a ideia do governo brasileiro para 2025. E tratar de controlar a inflação e o dólar, pelo amor de Deus, governo. Ainda sobre isso, né? Reuniões de grupo de trabalho, há mais de 100 reuniões previstas entre fevereiro e julho em Brasília. Não se sabe, inicialmente o Rio de Janeiro já quer sediar essa reunião, mas já sediou o G20, seria interessante talvez mudar, né? Substituição do dólar. O presidente eleito dos Estados Unidos tem ameaçado estabelecer tarifa de 100%
dos países dos BRICS, caso eles troquem a dólar por outra moeda de transação. Vamos aguardar. Essas ameaças, essas falas são sempre muito perigosas. Ah lá, aqui estão os países Egito, Irã e Etiópia que integravam a lista, né? A Argentina desistiu porque ela tem uma posição ideológica diferente da China e um pouco diferente do Brasil também, tá? Então também ampliar, aprovou a entrada de mais países, falta agora sancionar e ver como é que esses outros países vão entrar no grupo. Então guardar também quem são os novos integrantes. Irã, Egito e Etiópia. A Argentina foi convidada, mas se recusou temporariamente. De repente, tendo eleições lá, muda-se o painel. Gente, Brasil bateu recorde de turistas estrangeiros. 6 milhões e meio visitaram o Brasil, 6 milhões e 600 mil. Né? O Rio de Janeiro, a cidade mais visitada, um novo recorde da série histórica. Aí você vai lá e o mundo todo está tendo mais turismo, apesar de que para nós sairmos daqui com o dólar desse preço ficou muito maluco, né? Agora, vamos... é de dar risada. Perdão. Segundo o governo, a meta do turismo é ultrapassar a marca de 8 milhões em 2027. Eu fui lá e peguei o ranking de 2023, que eu não consegui de 2024. Quantos turistas visitaram a França em 2023? 100 milhões. Espanha, 85 milhões. Estados Unidos, 67. Itália, 57. Turquia. México, 42. Ora, nós estamos muito longe, mas muito longe de ter um turismo internacional de grande porte. Aí quando a notícia sai aqui que o Brasil bateu recorde, eles falam, porra, que fantástico, o Brasil bateu recorde de turistas e tal. Compara com outros países, né? O Brasil recebe o mesmo número de turistas do que a Torre Eiffel. Só para você ter uma ideia, Então, quanto de dinheiro isso não poderia trazer para a nossa economia, porque o turismo a gente sabe que movimenta a Europa e reergueu, inclusive, como eu gravei nas aulas anteriores, o que estava acontecendo na Espanha e na Grécia, por exemplo, né? Agora, é bom ter esse parâmetro de comparação. É óbvio que o Brasil não tem a história, não tem as belezas, quer dizer, belezas naturais temos melhor do que eles, mas as belezas históricas, culturais que os países europeus. Mas, comparando com o México, por exemplo, tudo bem, então, o México também tem lá toda a civilização asteca que leva muita gente. Mas, perto da comparação, fazendo uma comparação mundial, estamos bem distantes. Gente, olha a Coreia do Sul que não me dá sossego e não dá sossego ao mundo. Aprovou o segundo impeachment em 13 dias. Então, o primeiro-ministro que tinha ocupado a presidência depois, Han Duck-soo, esteve no poder apenas 13 dias e ele estava substituindo o Yoon Suk-yeol, porque ele decretou lei marcial, quase que um golpe, até que em 6 meses se fizesse uma nova eleição. Resultado, impuseram um impeachment a ele também. E agora quem governa a Coreia do Sul em 13 dias? Um presidente cai, o primeiro-ministro assume e agora o ministro das Finanças. Instabilidade absoluta num país que sempre se revelou ser um baluarte da democracia ali na Coreia do Sul, na Coreia, na Ásia.
né, que demonstrou um vasto crescimento na educação, na indústria, e de repente, gente, um país dividido. É a cara do mundo hoje. Não é só Brasil, Estados Unidos, Argentina. Até a Ásia está entrando nesse embate que está marcando os últimos 5, 6, 10 anos, talvez, e gerando essas instabilidades com alternância de poder em alguns países. Impeachment é coisa séria, né? Então agora, cuidado, são 2 impeachments em 13 dias. Quem está governando lá a hierarquia é o ministro das Finanças. Se fosse no Brasil, seria o presidente do Congresso, né? E depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo. Lá, cada país tem a sua Constituição e estabelece as regras do jogo de quem deve ou não governar. Mas eu não diria preocupante, porque nós não temos um comércio tão intenso com a Coreia do Sul. Eles exportam muitos automóveis para o Brasil, mas eles têm um papel fundamental para defender as chamadas democracias ocidentais, Coreia do Sul e Japão, em meio à instabilidade da Rússia, à autocracia da China. Né? Então, se também gera uma instabilidade lá, fica mais fácil, digamos assim, para China e Rússia ampliarem os seus domínios na Ásia. O que não é bom. O bom do comércio é o comércio global, equilibrado, ajustado entre todos os países e, de preferência, democráticos. Tá? De novo, aquilo que eu estou falando. Atualidades é um conjunto de aulas que tem que ser assistido sequencialmente para que o aluno não caia em pegadinhas. Ah, só teve um impeachment e foi do presidente. Não, é o segundo. E se tiver uma mudança, eu venho aqui e falo. Tá? Tá aí, Coreia do Sul, hein? Surpreendente. Nunca gravei nada sobre a Coreia do Sul que dissesse respeito à instabilidade política nos últimos, desde que eu me dou por gente como professor de atualidades. Olha como esse é um fenômeno mundial. Estados Unidos registram um recorde de pessoas em situação de rua. 771 mil. E aí é que eu falo, o que decidiu as eleições nos Estados Unidos foi a questão econômica, né? Então a gente, é um fenômeno do Brasil, dos países pobres e tal. Número 18% maior que 2023. Crianças e adolescentes tiveram um aumento percentual mais expressivo. E qual é o motivo? Está lá, custo de moradia e fim de programas de renda. Segundo a Coalizão Nacional de Habitação de Baixa Renda, o aumento acontece em meio a uma pressão generalizada pelos custos de moradia no país. Aliás, o aluguel está crescendo no mundo todo. Tornou-se um problema a questão da moradia no mundo. O aluguel médio era 20% mais alto que no mesmo período de 2021. Além dos custos de moradia, os salários estagnados em famílias de renda média e baixa e os efeitos persistentes de racismo sistêmico. Então, desastres naturais também, que desalojaram famílias, aumento da imigração, leva a quase 1 milhão de pessoas em situação de rua na maior economia do mundo. Cuidado, porque a gente não deve atribuir esses dramas sociais só aos chamados países pobres. Muita atenção nisso, porque, olha aí, é um dado dos Estados Unidos. E é isso que eu falo, né? Sexta-feira, 27/12,
começam a sair os dados finais do ano de 2024. Por isso essas aulas têm essa importância, que a gente consegue ter um balanço, né? Bom, pela primeira vez, o líder da Síria diz que novas eleições podem levar até 4 anos. Ahmed al-Sharaa também comentou relação com os Estados Unidos, com a Rússia e com os Estados vizinhos. Aqui é bom ler. A realização das eleições na Síria pode levar até 4 anos, no domingo, dia 29. Essa é a primeira vez que ele comenta um possível calendário eleitoral desde que Bashar al-Assad foi deposto. A elaboração de uma... Por quê? Porque para se fazer eleição tem que se ter uma Constituição. E Constituição, é só lembrar, no Brasil demora 2 anos e pouco. Eles acreditam que demoraram 3 anos. Tá? Ele também diz que levaria cerca de 1 ano para que os sírios vissem mudanças drásticas. Então, o líder do grupo que derrubou o dia 8 de dezembro, surge enquanto o novo governo de Damasco procura tranquilizar os países vizinhos e garantir que se afastou das raízes da militância islâmica. Ele quer provar que, apesar de ser de origem totalmente islâmica, ele quer construir um diálogo nacional e incluir a Síria com boas relações com a Rússia, mantendo as boas relações com a Rússia, e com os países vizinhos, não se envolvendo nos conflitos entre Hezbollah e Israel, entre Israel e a faixa de Gaza, entre o Irã, que era um antigo parceiro de Bashar al-Assad, ou seja, dando sinais ao mundo. E aí é aquela coisa, no Oriente Médio, discurso é uma coisa, prática é outra. Democracia não é uma palavra que eles costumam praticar. É difícil a gente falar de um país democrático, organizado no Oriente Médio, porque eles sempre misturam muito a religião e os extremismos religiosos com a política. Mas ele está dando sinal. E aí, olha o tempo para reorganizar o país. 4 anos. Então, não há uma expectativa a curto prazo de uma solução para acomodar todos os desejos, como eu já também gravei em outras aulas, de curdos, dos antigos parceiros de Bashar al-Assad, dos antigos aliados de Bashar al-Assad, que caiu em dezembro, acomodar todo esse, que nem no Líbano. No Líbano é muito louco. O presidente da República é de uma religião, o primeiro-ministro é de outra religião e o presidente do Congresso é de outra religião. Eles dividiram o país entre as 3 religiões, dando um cargo para cada um. Olha que doideira, né? Então, a Síria vai ter que passar por isso. Vai ter que passar por isso, tá? Então, tá aí a primeira fala oficial do líder que derrubou Bashar al-Assad. Bom, fala de Antônio Guterres aí. Estou dizendo que quando chega no dia 30, o secretário-geral da ONU diz que espera que 2025 seja marcado por mais comprometimento dos governos ao redor do mundo. O mundo encerrou a década mais quente da história. De 2014 a 2024 foi a década mais quente da história. E eu estava vendo um especialista falar, o planeta sempre teve mudanças climáticas, mas são por ações geofísicas. Agora não, são por ações do homem. E a fala do presidente, do secretário-geral da ONU falou da paz mundial, o Papa pediu paz mundial na sua fala, todo mundo fez, os grandes líderes mundiais de entidades como o Papa, religiosos, etc., falam da paz. Mas o Antônio Guterres disse, ao longo de 2024 foi difícil encontrar esperanças. As guerras, olha a fala dele, causaram enorme dor, sofrimento e deslocamento de pessoas. Desigualdades e divisões são imensas. Alimentam tensões e desconfiança.
E hoje eu posso relatar oficialmente que acabamos de enfrentar uma década de calor mortal. Os 10 anos mais quentes já registrados na história foram os últimos 10, incluindo 2024, sendo o ano mais quente, eu já posso garantir a vocês, é o colapso climático em tempo real. Enchentes no Rio Grande do Sul, em Valência, sequência de furacões nas Filipinas. Cientistas vêm afirmando que eventos climáticos já estão mais frequentes e intensos e vão piorar. Se não é nada, para quem tem me acompanhado nas aulas aqui, eu tenho dito, é a fala que todos os cientistas vinham alertando. E tendo a COP30 no Brasil, meu Deus, é hora de tomar decisões mais fortes, porque as tragédias matam milhares, centenas de milhares de pessoas aí na questão climática, tá? Balanço. Então, o Diogo ficou falando de clima. Quem falou foi o secretário-geral da ONU no dia 30. Então, tá aí meio que algo que bate com aquilo que falamos, né? Bom, para a gente nunca fugir também daquelas notícias do tipo pegadinha que prova de atualidades gostam de construir, Milão se torna a primeira cidade da Itália a proibir cigarro na rua. Outros países já proíbem venda de cigarro para pessoas, tal, consumo em vários países, tal. Mas agora Milão adotou não vai poder fumar mais na rua, você vai fumar dentro da sua casa, em todos os espaços públicos, inclusive nas ruas. Os fumantes representam 1/5 da população italiana. De acordo com o decreto para a qualidade do ar, 1º de janeiro está proibido. O problema é que excluiu os cigarros eletrônicos que matam mais, né? Isso é que eu não entendi nessa decisão de Milão, na Itália. E sabe quanto custa um maço de cigarro lá? R$38. Aqui no Brasil, média é 10. Tá certo? O cigarro tem que ser caro. E, para você ter uma ideia, na França, 1 em cada 3 habitantes é fumante. O consumo de tabaco causa 93 mil mortes anualmente, segundo o Ministério da Saúde da Itália. Então, é uma medida para tentar, obviamente, conter o consumo de cigarro, que é um veneno para todos nós, né? Além o Reino Unido quer proibir o fumo em espaços externos, como parques infantis, escolas, vários países caminhando nessa direção, né? O México proibiu fumar em alguns bairros do centro histórico em 2022. Então não é só Milão, tá bom? Milão é a primeira cidade da Itália. E essas são pegadinhas maldosíssimas de provas de concurso. Puta notícia de rodapé que não me interessa em nada. Pois é, pessoal, eu sei, eu não quero parecer chato, mas eu tenho que, já que eu tenho esse tempo, que vencendo o concurso nos prepara, tal, essa notícia é em todos os jornais, do mundo inteiro. Milão é a cidade das mais ricas da Itália, talvez eu perca para Roma. É um centro financeiro, centro da moda, da indústria. Não é qualquer cidade da Europa, tá? Senão uma das mais ricas da Europa. Então saiu no mundo todo. E aí eu acho também, putz, até isso eu vou ter que saber agora para uma prova. Pois é, pessoal. É o que a gente sabe. E a gente tem que fechar o cerco, né? A nossa ideia aqui é garantir que você gabarite. E eles podem, sim, como a inteligência artificial está caindo muito em prova também, então, tudo que aparecer na sua mão de notícia de inteligência artificial, mexer na inteligência artificial, é muito importante. Cuidado, tem muita coisa errada.
especialmente no ChatGPT. Se tiver que usar, eu fazendo propaganda aqui, alguma inteligência artificial para se preparar, elas não são boas, completas, tal, porque elas são muito resumidas, mas o Gemini, o Gemini, que é o do Google, que eu já fiz alguns testes com eles, tal, para olhar alguns temas, checar alguns temas, estudar, me aprofundar, não ligados à atualidade, ligados a outros temas de outras aulas, de outras disciplinas, e o Gemini, ele é o que eu mais, e o Perseverance também, são os que eu mais gosto. O ChatGPT tem muita coisa errada porque ele é ligado na internet, então ele pega informação da internet. Bom, tá aí. Aqui eu deixo a demonstração da coleção de livros que eu falo, que agora eu posso falar que nós temos uma coleção de livros, 5 livros de 2024, separado por períodos, tá? Desde dezembro de 2023, mas é 15, praticamente eu comecei em janeiro de 2024, fevereiro a abril, abril a julho, julho a setembro, é o tempo que eu demoro, de setembro a dezembro foi o último que eu acabei de publicar, que eu acho que sempre eu acho o último mais importante para as provas que estão por aproximar, né? Que eles gostam de pegar questões dos 3, 4 meses últimos. Tá aí, então essa coleção, para quem tiver interesse, eu estou fazendo a promoção, é só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, que você vai levar os 5 livros e vai ter 500 temas de atualidades, aí é diretamente comigo, porque é uma bênção aqui que o pessoal do Vencendo deixa eu promover o meu trabalho pessoal, tá? Tem ajudado muito aos alunos, graças a Deus, e manda um WhatsApp, o ano não para a gente que trabalha com concurso público, porque, enfim, não tem essas tais férias não, tá bom? Então, um feliz 2025 a todas e todos, e que a gente toque o barco aí, janeirão afora, gravando todas as quartas-feiras, em especial eu gravei dia 2, porque quarta era dia 1º, eu não tinha nem como enviar a aula, tá? Até o dia 8, um forte abraço, valeu, começamos o ano, hein? Sem parar, tchau, tchau.